Bom, boa noite a todos e a todas, aqueles e aquelas que nos assistem presencialmente ou virtualmente. Nós estamos dando início à primeira aula da disciplina Introdução à Sociologia, Fundamentos e Contribuições ao Xadrez, onde fizemos uma pequena apresentação aqui minha e de todos os alunos presentes. E agora vamos então para o compartilhamento da aula. Peço um segundinho para vocês, para que eu possa compartilhar aqui os slides. Vocês conseguem enxergar os slides, turma? Sim, Sim? Sim, tudo as bem? bases Ótimo, epistemológicas da sociologia e da sociologia do esporte. é isso. Aula 1. Então, conforme a ementa da disciplina, né? Para aqueles que não a viram, eu sugiro fortemente que deem uma olhadinha lá no nosso Classroom. Nós temos 5 encontros, né, durante este mês de julho. E antes de entrar nessa aula propriamente, eu queria conversar um pouquinho com vocês a respeito da dinâmica da disciplina. Então, como que a gente vai funcionar ao longo desses 5 encontros que nós temos, tá? Bom, nós faremos desses 5 encontros 4 aulas expositivas dialogadas, como essa que teremos hoje. Então, essa e mais 3 aulas serão no mesmo formato. E a nossa última aula, turma, deixa eu já ver aqui para vocês, ó, no dia 29 de julho, nós teremos um seminário. O que que é esse seminário? É uma apresentação que vocês farão. Eu peço para que vocês se reúnam em grupos, nós somos 33, né, pelo que eu vi na lista, então pode ser 5 grupos de 6 pessoas, e aí, se precisar de mais pessoas em alguns desses grupos, a gente vai remanejando, a gente vai ajustando, sobre algum dos temas da disciplina. Então, vocês vão ver que a gente vai conversar um pouquinho sobre Pierre Bourdieu, sobre o que é sociologia, sobre como o xadrez pode ser considerado esporte, sobre trajetórias esportivas, sobre herança cultural familiar, ou seja, a gente vai conversar sobre uma série de conteúdos, uma série de temas, pelos quais vocês poderão escolher um para apresentar nesse seminário final, tudo bem? Então, esse seminário vai abranger um problema social, um problema sociológico que vocês podem esboçar, envolvendo algum dos temas da disciplina. Leandro, perfeito, é o que eu já ia comentar. Olha só, o Leandro aqui antecipou um comentário importante a respeito de uma outra dinâmica da nossa disciplina para além do seminário, tá? Então, como que a gente vai funcionar, turma? Sempre, com exceção da aula de hoje, né, que é a nossa primeira aula, sempre antes da aula, a gente vai ter uma leitura sugerida, mas assim, essa sugestão entendam como obrigatória. Porque é muito importante na sociologia, acredito que em todas as disciplinas que vocês tenham aqui na pós-graduação, que vocês façam a leitura, né? Eu acho que a participação de vocês é o que vai definir a qualidade das nossas aulas. Vocês vão perceber que nas aulas de sociologia é muito importante que vocês participem, tá? Eu vou solicitá-los a todo momento, por meio de questões, por meio de perguntas. Então, isso é essencial para o bom andamento da aula, fazer a leitura, tá bem? Eu, claro, não vou indicar, como eu já disse para vocês antes, né? Todos os textos presentes na bibliografia básica da ementa, porque aqueles são muitos e a gente tem poucos encontros, mas pelo menos 1 ou 2 textos para cada aula vocês vão ter a oportunidade de ler, tá? Todos eles são possíveis de serem encontrados em domínio aberto na internet, e caso vocês tenham quaisquer dificuldades em relação a essa procura, também podem contar comigo, visto que eu envio esses textos lá no Classroom para vocês. Então, vocês, por exemplo, já têm lá o PDF, do material da nossa próxima aula, da aula 2, tá bem? Mas voltando aqui ao que o Leandro falou, né? A gente vai ter, para além das leituras sugeridas, sempre um comentário posterior à aula, tá? E o que que é esse comentário? É uma atividade
tá? É um comentário mesmo sobre alguma questão que eu faço para vocês. Então, por exemplo, para quem já viu o Classroom, viu lá que a atividade 1, né, o primeiro comentário, diz respeito a uma pergunta básica, que é o que é sociologia? E eu pretendo com isso ouvir um pouquinho de vocês com as suas próprias palavras, uma definição da área, né, o que ela contemplaria. E assim a gente funciona com as aulas subsequentes também. Então, sempre a gente tem a leitura obrigatória antes das aulas, e ao final das aulas, vocês têm um prazo longo, eu posso deixar até a terça-feira da próxima semana, para que vocês respondam o comentário da aula. Tudo bem? Deixa eu só ver aqui um comentário do Leandro sobre o seminário. Dia 29 estarei ausente, viagem com a família. Até conseguiria ouvir, mas interagir será um pouco mais difícil. Leandro, sem problemas, tá? Eu peço para que você faça um esforço de estar presente na aula nesse dia, especialmente porque é um dia de fechamento, é um dia que a gente vai demonstrar as produções dos alunos em relação à disciplina, né? Então, para além do seu grupo, seus colegas também apresentarão. Mas o que é mais importante é vocês fazerem parte do trabalho. Enfim, o nome de vocês está lá, vocês comporem o trabalho, se dedicarem a ele. É com base nisso que a nota de vocês vai acontecer, tá bom? Falando em nota, a nossa é bastante simples, turma. A nota é dividida em duas partes, tá bom? Em dois fatores. O primeiro fator é o seminário, esse que vale 5 pontos. E o segundo fator são os comentários, que serão 5, contando com a aula de hoje com valor também de 5 pontos, tá bem? Então, lendo todas as leituras obrigatórias, fazendo os comentários direitinhos, você já tem metade da nota. A metade final da nota para alcançar o 10 é, então, a partir do nosso seminário, tá? O Darian comenta: eu não estou no Classroom ainda, tem link? Sim, Dária, o link eu coloquei para além de convidar vocês individualmente por e-mail, mais cedo eu peguei a lista de e-mails e os convidei, então você deve ter recebido no seu e-mail um convite, mas se você não conseguir mesmo assim, eu coloquei na descrição do nosso grupo de alunos o link do Classroom, tá? Então você pode olhar lá no grupo de WhatsApp que vai estar lá. Quaisquer outras necessidades, me avise e a gente vai conversando, tá bom? Turma, sobre a forma de avaliação, sobre o seminário, sobre a formação de grupos, então 5 grupos de 6 pessoas. Dúvidas? Só a Tem, parte desses 5 grupos de 6 pessoas, ¿você divide ou nós temos que... Como que fazemos isso aí? Vocês são livres para decidir, Lucas. É uma disciplina de Ah, sociologia, a sim. arbitrariedade aqui não está com nada, Não, mas vai então que... fiquem bastante à vontade para se juntarem, tá bom? Não, não, juntar vai ser meio difícil para todo o pessoal, né? De todo mundo, de todo lado do Brasil, mas Pois sim, é, sim, sim, tá entendido, tá entendido. Obrigado, obrigado. vamos fazer uma imagina, Lucas. videoconferência online só com a gente do grupo. Beleza. Vamos fazer um grupo, na realidade, no WhatsApp, né? Isso, utilizem dos meios de comunicação, né, do WhatsApp, se vocês quiserem também criar um tópico lá no Classroom para divisão dos grupos, tá? Fiquem bastante à vontade em relação a isso. O comentário, ele é... Porque eu li o comentário aqui do Leandro, mas ele tá muito profundo, assim. É algo mais simples ou é, assim, bem contextualizado, com citações? Ou é algo mais simples, assim, o comentário da atividade? Oi, Leandro. Eu ainda não li o comentário do colega. Eu Ah, tá. postei hoje cedo, não tive tempo de ver. Mas eu sugiro que você se atenha à pergunta. Então, se a pergunta da atividade de hoje é o que é sociologia, com as suas próprias palavras, veja, não há necessidade de citações, de referências, é claro, é algo que acrescenta, né, que enriquece a sua resposta, mas se atenha à pergunta. Eu geralmente sou bastante específica em relação Beleza. àquilo que peço. E aí você pode, ao longo da disciplina, ficar à vontade para responder, da maneira que achar mais adequado, tá bem? Beleza.
Bacana, vamos lá então. Deixa eu compartilhar aqui o slide. Muito bem. Turma, então, antes da gente iniciar a aula, eu sempre mostro para vocês um pouquinho da estrutura da aula, tá? Para que vocês possam ter noção do que virá e também um pouquinho sobre aquilo que a gente vai conversar. Então, hoje a ideia é que a gente dialogue um pouquinho sobre por que estudar sociologia. Depois, por que estudar sociologia em um curso de xadrez? Então, que sentido faz a gente aqui, dentro da Impex, estar falando um pouquinho sobre aspectos sociológicos? Em seguida, por que estudar sociologia do esporte? E aí a gente vai ter uma aula só dedicada a isso, a classificação do xadrez como esporte, porque isso é tão importante para a definição de todos os rumos que a gente vai seguir daqui para frente. E por fim, por qual perspectiva estudar sociologia do esporte? A gente vai ver que a gente tem vários pensadores, né? A gente tem Durkheim, a gente tem Marx, a gente tem Weber e tantos outros. E por que a gente escolhe Pierre Bourdieu e por que não esses outros, tá bem? Vamos seguindo. Bom, essa é uma pergunta que eu quero fazer antes de explanar um pouco sobre ela para vocês, tá? Por que que vocês acham que é importante, turma, estudar sociologia? O que que sociologia pode nos ajudar nas nossas aulas aqui dentro da Impex? Então, na minha humilde opinião, assim, tem uma citação antiga que diz que aqueles que não estudam a história, no caso não a sociologia em geral, mas história, acabam por cometer os mesmos erros. Então, no nosso caso, sociologia seria um estudo mais da sociedade. Se a gente não estudar pelo menos um pouco, a gente vai acabar fadado a cometer os mesmos erros em sociedade, nova e novamente. Tanto no xadrez como no esporte, a gente vai acabar cometendo erros que poderíamos ter aprendido desde o tático e estratégico, como também pessoais, até conflitos entre jogadores, entre outras coisas. Mas seria só a ponta do iceberg, tenho certeza que você vai falar muito mais pra gente do porquê. Excelente, Laudelino, gostei dessa perspectiva que a história tem, né? Se a gente não conhece o passado, a gente é fadado a cometer novamente os mesmos erros no presente e no futuro. Eu acho que é isso mesmo. Mais alguém? Em relação ao autoconhecimento, a gente faz um estudo de si mesmo, mas é convivendo, né, que a gente consegue um aperfeiçoamento e uma evolução. Então, nesse relacionamento, nesse convívio com grupos e com outras pessoas, em termos gerais na sociedade, inserido num contexto, qual aspecto, seja qual for, seja de trabalho, de estudo, de aula, de relacionamento que for, eu acho que isso tem muito a acrescentar ali, né? É necessário porque quanto mais a gente é, entende um pouco melhor essas relações, a gente entende o nosso papel também, né? Então, para bem se conduzir, bem se relacionar, e também, às vezes, muitas vezes, a gente está na condição de orientador de relações, de grupos, numa sala de aula, seja o que for, né? Eu acho que essa parte de relação, de convívio, na prática, como, do indivíduo na sociedade, e como parte dela, eu acho que é muito importante, eu acho que é bem legal isso. Eu vou dar minha opinião aqui também, tá? Eu acho que se a gente considera que o xadrez é um esporte, tá? O esporte ele está dentro realmente da sociedade, é uma forma das pessoas se relacionarem através do esporte. Tanto que você vê, por exemplo, nas guerras, o Hitler e tudo mais, eles queriam lá fazer um campeonato de mundial para mostrar, né, a predominância da raça deles, quer dizer, tem uma porção de coisas. E hoje em dia a gente tem essas Olimpíadas, que é uma integração que existe na sociedade em diversos países. A gente está vivendo isso agora, nesse instante, com os campeonatos aí de interclubes, né? A gente está todo mundo vendo aí como é que é, conhecendo um pouco os outros países e vendo o impacto assim também das culturas, né, no esporte e tudo mais. Eu acho que faz todo sentido que a gente estude sociologia no esporte e aí, uma vez que o xadrez
A gente identifica que o xadrez é um esporte, faz sentido estudar sociologia no xadrez também por esse motivo. Pelo mesmo motivo. É uma visão, tá? Estou vendo aqui que eu estou sem câmera aqui. Professora Jéssica, Oi, pe- Sandro. pegando um pouquinho da sua inspiração na área da pesquisa, o xadrez ele pertence a um grupo, né? Um grupo que faz parte da sociedade. Esse grupo ele tem características muito particulares, né? Como esse elemento que vive no xadrez ele sobrevive, né? Por que o xadrez foi a opção dele? Seja desportiva, seja econômica, seja social. O que faz o xadrez diferente dos demais jogos de tabuleiro? Essas aí são questões norteadoras que a sociologia ela pode ajudar a esclarecer, a entender, né? E como utilizar o xadrez de uma forma mais incisiva na questão da ascensão social, por exemplo, dos grupos minoritários, dos grupos que precisam de mais carinho, né? Mas que não têm. Né? Como é que esses grupos lidam com o xadrez? Como é que eles podem crescer através do xadrez? Qual a influência que o xadrez pode trazer para esses grupos? O xadrez pode levar esses grupos, por exemplo, para os bancos da academia, né? Podem aumentar a perspectiva intelectual desses grupos, melhorar, podem apresentar novas disciplinas para esses grupos, por exemplo. Quem estuda xadrez, quem gosta de xadrez, tem facilidade com a metodologia científica, por exemplo, né? A questão das normas e por aí vai. Eu acho que viajei, professor, agora. Imagina, então olha só que interessante, turma. A gente tem a fala do Alexandre, que traz para nós que os indivíduos estão imersos em relações sociais. A gente tem a fala do André, que vai antecipar um dos conceitos burgesianos que a gente vai estudar nas próximas aulas, que é o conceito de campo. Então, o xadrez é um campo da sociedade. E aí, o que a gente quer dizer com isso, né? Que o xadrez é uma esfera, que ele é um campo parcialmente autônomo, ou seja, sofre influência da sociedade ao mesmo tempo que a influencia e, portanto, possui tanto as suas regras próprias quanto propriedades e normativas impostas pela sociedade. Perfeita leitura. E por fim, a gente tem a fala do Sandro, que enfatiza que grupos sociais se apropriam de formas diferentes da modalidade, ou seja, a gente não tem um só xadrez, mas a gente tem diversas manifestações de um mesmo fenômeno. Pode falar, Leandro. Também um pouquinho nessa fala do Sandro aí, é interessante aquele filme que é bem conhecida, a Rainha de Catué, né, que mostra uma quebra um pouco desse paradigma, não no sentido assim de onde ela chegou, né, mas de acordo com a realidade dela, né, que eu acho que ela não chegou nem a ser mestre internacional, assim, na realidade mesmo, mas para a realidade dela, sim, foi um salto incrível, algo que eu acho que ninguém esperava, né, na realidade dela, ela chegou onde chegou. Então é um pouquinho dessa quebra, né, de paradigma do xadrez só das elites, mas mostra que o xadrez tem também um potencial de transformação incrível dentro de outras realidades também, né? Pode ser utilizado também nesse sentido. Olha, eu amei que você citou esse filme porque eu li o livro e o livro é muito punk. Eu recomendo o livro que também tem um estudo Legal. sociológico nele e também tem a parte jornalística nele, porque o filme ele ainda é um pouco romantizado e mais para Disney, né? Para as crianças poderem assistir. Já o livro é pesado, tem até decapitação de membros da família dela aparecendo na história, para ter uma Eita, ideia. legal, Ela veio do vou ver. inferno, cara, e ela conseguiu viajar para um torneio internacional graças ao xadrez. Ela teve uma grande mudança de vida e de paradigma graças ao esporte. Foi muito legal. O próprio xadrez é um embate entre dois reinos, né? Entendeu? Então a gente tem ali o rei, tem as hierarquias ali, né? O bispo, etc., a rainha que vale mais. Isso tudo é sociedade, né? E a gente normalmente começa as horas com o primeiro aninho lá, dizendo que aquilo é um castelo, que aí tem os soldadinhos que ficam em cima do muro, aí você pode saltar do muro e dar dois passos, porque você deu um pulo para frente. Entendeu? Aí vai assim, Y el que dessas relações pegando, de soldado com a turma. Isso
Sociedade brava. Pegando o gancho aí do André, né? Eu só para também, eu estava pensando nisso ali que o André falou, né? Que son dos reinos que brigan y todo, entonces como a sociología yo que estudio un poco también los conflictos que existen entre grupos y países, ¿no? Ahí É. tú puedes relacionar bastante a ese lado, relacioné por allí, ¿no? Y también si tú vas a ver, se puede relacionar bastante en cuanto a las aberturas, ¿no? Bueno, tem italiana, inglesa y todo eso, y tú ves, Ah, son ó, diferentes também, ó, países tá que vendo? É? fueron aplicando ella, ¿no? Su cultura de aplicar una abertura diferente, ¿no? Para un contraataque, un ataque diferente, ¿no? Pensé por ahí también, esa parte ahí. E É voltando isso para a Eu, mesmo, parte. Lucas. Opa, o Lucas ia eu falar. ia aproveitar, destacar um pouquinho a parte cultural, porque eu tive um tempo em Malta, que é uma ilha no Mediterrâneo ali, entre uns 380 da África e uns 150 ou menos da Itália, ali da Europa, pertinho de Sicília. Então eu participei de um campeonato de xadrez, que era internacional, assim, tinha um monte de grande mestre, coisa, mas eu na época não dava muita bola para nada, assim. Eu tinha ido lá para Malta ficar alguns meses com a intenção de intercâmbio de estudar inglês. E como teve o campeonato enquanto eu estava lá, eu acabei participando. Mas em termos de cultura, eu tinha um chapéu em cone bem grande, verde e amarelo. Então eu ia para a praia com violão, tal, pá, e eu ia assim, direto com esses trajes para o campeonato. Então eles me identificaram muito. Pô, olha lá o brasileiro lá, o cara alegre, feliz, que está sempre sorrindo. Como músico profissional, chegava já com violão também, claro que nas costas, não chegava tocando, né? Mas, enfim, a recepção, coisa era muito diferente. Então, eu conversava um pouco com o italiano, um pouco com o pessoal de lá, e deu para ver o quanto as influências culturais, assim, elas prevalecem, sabe? Mesmo nos grupos, porque imagina um campeonato assim grande, que vem gente de tudo que é lugar, olha a miscigenação, né? Quanto cultura acaba, a gente troca a experiência, né? Esses aspectos. Sem dúvidas, Alexandre. As nossas formas de agir, pensar e sentir são diretamente influenciadas pela cultura, né? Sobre o meio que a gente está inserido. E falando nelas, turma, no dia a dia, essas formas geralmente são vistas como a única possível, a verdadeira ou a melhor. Então, trazendo para o xadrez, né? Ah, essa abertura que eu jogo é a melhor. Ou, esse estilo de jogo é aquele que vai me fazer vencedor. E a sociologia vai vir um pouco para questionar esses dogmas, né? Ela vai trazer uma reflexão, um método científico para que a gente rompa com essa maneira mais automática, mais prática de ver as coisas, que abre mão, então, da reflexão que é dela necessária. Outro ponto que a sociologia vai questionar muito, e aí um dos colegas comentaram, eu já não vou lembrar mais quem é, mas é que a nossa trajetória, né, o nosso percurso, aquilo que a gente atinge enquanto alto rendimento, ou aquilo que a gente consegue atingir enquanto metas de vida, é fortemente influenciado pelo contexto em que a gente vive. Ou seja, se a gente pegar o exemplo da Fiona, né, dado o contexto sociocultural em que ela estava inserida, onde ela chegou, aquilo que ela atingiu, foi assim considerado uma exceção, porque muitas pessoas na história de vida que ela teve e nas condições que ela vivenciou, muito provavelmente, em termos probabilísticos, também não conseguem o mesmo sucesso que ela conseguiu. Ou seja, a sociologia vai mostrar para a gente, turma, que as nossas apreensões e decisões não são plenamente livres, mas são condicionadas ou influenciadas por fatores sociais. Então, não percam isso de vista, principalmente quando a gente for estudar, na última aula, o conceito de trajetória. Nesse sentido, uma das consequências, e aqui eu acho que é a definição que eu mais gosto do que é sociologia, é aquilo que desnaturaliza a realidade social, ou seja, evidencia o seu caráter arbitrário, construído. Essa palavra é muito importante, desnaturalizar, ou seja, não é natural que, por exemplo, hoje a gente tenha mais homens atingindo alto rendimento do que mulheres.
Não é natural que a gente tenha, por exemplo, um senso comum relacionado ao fato de que pessoas que jogam xadrez são mais inteligentes do que as que não jogam. Ou seja, tudo isso é arbitrário, é construído. Então, o que que eu estou querendo dizer com arbitrariedade? Aquilo que é imposto, aquilo que é hierárquico. Então, quando o colega pergunta, se eu não vou escolher aqui os grupos que vocês farão seminário, e aí eu comento, olha, aqui essa arbitrariedade não tem vez, é justamente disso que eu estou falando, ou seja, de uma relação um pouco mais horizontal, de uma relação um pouco mais perene. Depois, a sociologia ela vai influenciar diversas esferas da nossa vida, turma. Aqui eu queria ouvir de vocês um pouquinho. Em relação ao esporte, a gente já deu alguns exemplos. E em relação à educação, como a sociologia poderia atuar em um campo como esse? A gente vive Eu uma acho que certa pode. carência, Opa. né? Falei, falei. Vai rapidinho. Eu acho que pode ser com respeito aos preconceitos e como combater eles. Por aí pode ser que seja essa parte ali. A parte da família também, da escola. Como influencia nela, né? Mas eu pensei mais na parte dos preconceitos, porque hoje em dia que tem bastante disso de bullying e tudo isso ali. Cómo puede auxiliar a se desenvolver en cuanto, o ajedrez, ¿no? Falando específicamente de ajedrez, cómo desenvolver con respecto a eso, ¿no? Melhorar a pessoa, ¿no? As pessoas. Perfeito, Lucas. Então, o Lucas traz aqui para nós a questão dos preconceitos. E aqui eu não posso deixar de me lembrar da ocasião de uma entrevista na tese de doutorado com uma das nossas mestres internacionais femininas, a única negra, em que ela vai dizer o seguinte, turma, esse trecho está disponível na tese para aqueles que quiserem ler. Eu era sempre a última da fila na escola. Porém, quando eu comecei a jogar xadrez, eu virei a primeira, ou seja, essa ordem se inverteu. Ou seja, para alguém que era discriminada cotidianamente, o xadrez para ela foi um objeto, foi um instrumento que fez com que ela fosse vista de maneira diferente no interior do sistema escolar. Para além do esporte, da educação, a gente pode elencar outros campos também que a sociologia pode atuar, como a economia, a política, a moda, a alimentação, enfim, aqui a gente poderia falar de vários outros, todos eles igualmente importantes para receberem um olhar sociológico. Em relação ao trabalho científico da sociologia, a gente vê uma variedade de instrumentos, turma. Então, a gente tem, em relação aos trabalhos sociológicos, tanto a utilização de questionários quantitativos ou estatísticos, de pesquisas bibliográficas ou documentais, de etnografias de grupos e sociedades, ou de entrevistas com indivíduos, grupos ou membros de instituições. Em relação a esses instrumentos, eu preciso dizer para vocês que, como eu falei, né, eu estudo os nossos grandes mestres, as nossas elites, né, os grandes mestres e as mestres internacionais femininas, desde a graduação ao doutorado. Isso por meio de entrevistas e questionários. Então, quando eu monto o meu roteiro de entrevista, eu preciso pensar em quais perguntas fazer, em qual ordem fazer, e qual o nível de reflexão que eu pretendo, quais os dados socioeconômicos que eu preciso, e para isso, sempre a primeira parte do meu roteiro de entrevista é um questionário fechado. Enfim, para dizer para vocês que em relação a estes dois instrumentos eu tenho certa especialidade, mas que também outros instrumentos mais, como esses demonstrados aqui nos slides, são possíveis para a gente realizar o trabalho etnográfico. Deixa eu ver aqui no chat. A senhora está passando os slides? Não? Eu não estou. Está tudo parado aqui. Tá parado no primeiro aqui. É. Ah, não está passando para vocês? Não, nenhum. Primeiro Não, mesmo. não, tá parado. Só um minutinho, então. Deixa eu compartilhar novamente. Não tá em apresentação, acho que tá. Ah, então vocês não estão vendo aquilo que eu estou falando. Não. Tá Não, escutando. Tá bom. Agora a gente estamos agora abriu escutando. aí. Estamos escutando, é. Mas os slides Ah, anteriores a gente não passou por ele. e agora, vocês conseguem ver qual slide? O do Por que o- ó, sociologia?
Com as esferas, esporte, educação, É, economia. Tá bom, perfeito. Deixa eu colocar aqui em tela cheia. Então, esse slide aqui é exatamente o que eu estava falando agora para vocês em relação aos instrumentos pelos quais são possíveis fazer um trabalho científico ou sociológico. Me avisem se o slide passar agora. Vocês veem um outro diferente? tá passando. Perfeito. Pois então, sabendo da importância de estudar sociologia, a gente começa a se questionar por que estudar sociologia em um curso de xadrez. E aqui vocês já trouxeram vários elementos em relação ao porquê isso é importante, mas o que eu queria enfatizar, turma, é que o sistema esportivo, e aqui eu bato sempre nessa tecla, né? Xadrez é esporte, a gente vai entender o porquê ele é uma construção social, ou seja, não é algo dado, não é algo natural. O esporte é algo que a gente faz, que a gente constrói, que a gente humanamente influencia e também é influenciado por ele. Nesse sentido, turma, o esporte não se resume ao sistema esportivo formal, por exemplo, ao alto rendimento. Quais outras manifestações esportivas a gente pode ter para além do alto rendimento? É uma autorrealização também, né? Você sentir que você pode fazer coisas e que você pode se superar, né? Não apenas em relação aos outros, mas superar a si próprio, né? Que você Então, você, por pode, exemplo, que você você participando de uma maratona, você pode chegar até fazer em 8 horas a maratona, entendeu? Mas você for lá e ganha uma medalha de participação e você fica muito contente porque você conseguiu completar os 40 quilômetros lá, que para ti era impossível fazer. Você não está competindo com ninguém, está competindo consigo próprio, né? Então, Professora, nos grupos de estudo que eu tenho ali com as meninas deficientes visuais, eu percebo assim que a principal função do xadrez ali não é a performance, que ali é muito mais também a performance, ok? Porque elas estão aprendendo, elas estão jogando torneios e eu percebo o quanto elas estão melhorando no entendimento do jogo, mas principalmente uma questão terapêutica, de entretenimento, de socialização, porque cada vez que a gente faz aula, a gente conversa, a gente dá risada, então de repente, eu sempre espero ali uns 5 minutinhos para todo mundo entrar na sala. E aí pergunta como é que tá o tempo aí, como é que tá não sei o quê, e a gente acaba criando um outro laço. Então eu acho que esse aspecto psicológico, vamos pensar assim, ele também é um grande ganho, principalmente nesse recorte que eu estou fazendo, né? Que eu estou atuando, melhor dizendo, que é um recorte de gênero e é um recorte de pessoa com deficiência. Então, eu acho que esses dois recortes tornam essas pessoas muito mais marginalizadas. E aí a gente está falando de sociologia, né? Perfeito, Paula, é isso, né? Então, vejam, a fala do André traz para nós um aspecto da superação, né? Que a gente pode ter, por exemplo, em práticas de lazer envolvendo o xadrez. Já o Paulo traz para nós um aspecto de entretenimento, de socialização, ou seja, características que envolvem o xadrez e que não necessariamente são restritas ao sistema esportivo formal. Nessa esteira de pensamento, turma, a gente pode pensar também que essa série de interações e processos sociais são históricos e estruturais, ou seja, tem lá a sua história, tem lá a sua estrutura, ou seja, não é por acaso que o Paulo comenta que as alunas dele têm uma preocupação alta na socialização e no entretenimento, né? Então, em que estrutura elas estão inseridas? Né? Qual a história dessas meninas, ou seja, todos esses aspectos vão influenciar no entendimento do porquê, por exemplo, os minutos iniciais da aula são tomados por essas conversas. E de modo geral, o que que a sociologia vai nos ajudar, né? Então, eu vi que a maioria de vocês aqui é professor de xadrez. Então, ela vai proporcionar com que a gente tenha uma compreensão maior do contexto social em que o xadrez ocorre, ou seja, onde ensinamos, por que ensinamos, para quem ensinamos, com qual objetivo ensinamos, desde outras perspectivas mais. Aí ela vai ajudar para que a gente tenha um desenvolvimento de uma visão crítica, ou seja, que a gente desnaturalize aspectos que são tidos muitas vezes como naturais, mas não são. Vai proporcionar com que a gente tenha um entendimento mais amplo da diversidade e da inclusão,
E eu acho que aqui o Paulo traz um exemplo notável em relação às meninas deficientes visuais. Vai contemplar também com que a gente tenha uma reflexão sobre o papel do enxadrista na sociedade, ou seja, o que ele ocupa, né, o que ele significa, o que significa jogar xadrez hoje no século XXI. E por fim, aqui eu acho que é o subsídio que a maioria de vocês procura, subsidiar ferramentas para a prática pedagógica, ou seja, como é que a gente pode pensar as nossas aulas, como é que a gente pode pensar as nossas intervenções pedagógicas de modo um pouco mais adequado e alinhado à realidade social em que a gente se insere. Bom, aí a gente chega para a seguinte questão: por que estudar sociologia do esporte? E antes de ler esse trechinho, retirado de um artigo de Souza e Marques Júnior de 2010, que está lá na nossa ementa para aqueles interessados, eu queria que vocês batessem o olho nessa foto, nessa fotografia que acho que a maioria aqui reconhece quem são os jogadores, e me dissessem aspectos sociológicos. O que sociologicamente essa foto chama a atenção de vocês? Conflicto entre países parecería para mí. Uma elite, né, também. Estados Unidos, Noruega, países de primeiro mundo. A concentração deles muito forte também, dá pra notar. A seriedade deles na partida e como tá o indivíduo tentando se superar e o seu adversário. Homens brancos. Ótimo, O, Paula. o aspecto presencial, eu acho que deve ser muito relevante, porque, por exemplo, se a gente pensar, não quero, não sei se eu estou fugindo do tema, tá? Mas se a gente pensar nas amizades que a gente faz no presencial, no xadrez, não estou dizendo que aqui a gente não faz, a gente, eu não, praticamente não conheço quem desfez a amizade construída através do xadrez, porque a questão presencial, que é o que eu estou vendo aqui, né? Eu queria realçar, acho muito importante. Eu vejo aí um profundo respeito mútuo entre os dois, entendeu? Assim, eles estão seguindo as regras, eles se respeitam, existe uma certa etiqueta no jogo, entendeu? Se você fere essa etiqueta, causa um certo escândalo ali, né, no grupo, né? Entendeu? Então, tem todo o comportamento que os dois seguem lá, se cumprimentam de uma forma. Ninguém sai comemorando, ganhei, pulando de alegria, né? Que nem o pessoal fala O no futebol. Gucash, né? Se ele perder pro Gucash, aí ele bate na mesa. Ah, é? Tá bom. É, mas isso me lembra uma outra situação. Você falou sobre respeito, que foi a partida lendária do Bob Fischer contra o Spassky, acho que foi. Clássico. Que o, Spassky, né? Que representava a União Soviética, ele levantou e bateu palmas, porque a partida foi chocante. E estava numa situação de conflito tão grande na época dos Estados Unidos e União Soviética que o Bob Fischer ficou confuso com a situação, pelo que eu me lembro. Ele não conseguiu nem saber como reagir do adversário dele no meio daquele conflito, daquela guerra, levantar e bater palmas. E todo mundo também, a maioria bateu também, porque foi uma partida extremamente chocante, muito boa. E eu me lembro até hoje de uma armadilha que o Bob Fischer caiu, que foi aquela situação do bispo preso, também de outra partida, que foi algo muito interessante. Que os caras são de alto nível e até eles caem nessa situação por causa que tá um nervoso. O ser humano nesse nível de alto rendimento não é uma partidinha como o pessoal brincando dois amigos. Eles estão lá com o corpo e alma, é tipo muito tenso. Eles dão tudo de si e dá pra notar esse desfecho dos dois. É massa. Quando olho esse Professora, jogo, eu fico imaginando no final do jogo, um dando a bandeirinha para o outro, entendeu? Leva a bandeirinha do Brasil. Queria o pessoal troca de camisa, né? Troca as camisas, tal. Ai, ai. Assina aqui para mim a bandeira, tal. professora, eu vejo dois produtos do meio, quase plastificados, se a senhora me permitir viajar mais um pouquinho. Que nós temos os melhores, né? Mas quando eu falo os melhores em tudo. Nós temos as melhores roupas, nós temos o melhor clima, nós temos o melhor local, nós temos o melhor relógio, DGT, os meus melhores equipamentos, nós temos as melhores educações. Eles são preparados desde muito criança para ocuparem esse local onde eles estão nesse momento. Né? O Cálcio, por exemplo, enfrentou várias gerações, né? Ele já era
foi detectado esse talento, essa característica para o xadrez muito cedo, né? Tem uma idade. E o Nakamura, mais ou menos da mesma forma, sendo que o Nakamura, a história dele é um pouco tem mais aventura, né? Porque ele, se não me engano, nasceu no Japão, né? E se mudou para os Estados Unidos depois, ou teve uma relação com o Havaí, alguma coisa do tipo. Mas então, esses dois, eles estão aí não é só por talento também, mas porque eles tiveram toda uma infraestrutura, né, que fez com que eles alcançassem, naturalmente com seu esforço, né, o sucesso que eles têm hoje. É isso. Excelente, Sandro. Inclusive, eu gosto muito de um aspecto da sua fala, que é eles tiveram as melhores educações, né? Eu acho que quando vocês lerem o texto da aula 2, dando um pouco de spoiler aqui, que se chama A Escola Conservadora, eu sugiro fortemente que toda vez que vocês lerem escola, vocês substituam por esporte ou xadrez. E aí vocês vão entender um pouquinho sobre as questões do capital cultural desde tenra idade, enfim, do que você quis dizer como as melhores educações. Perfeito. Então, turma, aqui a gente tem uma imagem repleta de significados, né, de signos sociológicos, né, desde as peças, os tabuleiros, as vestimentas, a marca das bebidas que eles representam, enfim, a concentração, o fato de estarem representando países diferentes, tudo aquilo que vocês levantaram são aspectos que sociologicamente a gente consegue investigar. E aqui eu queria um voluntário para ler esse trechinho do artigo que vai representar um pouco do que vocês falaram. Quem é que consegue ler para nós? Posso eu, professor? Dito de outra forma, conhecer os antecedentes históricos, ao menos em linhas gerais, da produção sociológica e epistemológica reservada ao campo das práticas esportivas é condição primeira para ser possível entender, sobre diferentes ângulos, os próprios problemas que são colocados sobre este espaço, já que as disposições acadêmicas legitimadas pelo corpo de especialistas que se debruçam sobre o esporte. Muitas vezes condicionam os pesquisadores a terem um olhar mais ou menos treinado a respeito das tensões demandadas no próprio campo esportivo. Souza Marque Júnior, 2010, página 296. Perfeito, Oswaldo. Obrigada pela leitura. Pode parecer um trecho um pouco complicado, turma, mas o que eles querem dizer aqui é basicamente sobre esse olhar treinado que a maioria das pessoas tem a respeito do esporte, né? Então, por exemplo, aqui a gente poderia olhar para essa imagem e não fazer as considerações que vocês fizeram sobre ela. A gente poderia falar aqui que eles estão simplesmente praticando o xadrez, mas na verdade é muito mais do que isso. E é essa desnaturalização do social, né, do ambiental, daquilo que é contextual, que a sociologia proporciona, principalmente no caso do esporte, desmistificando um pouco desse olhar treinado que as pessoas trazem sem reflexão para a prática. Depois eu trago para vocês aqui outra imagem, também repleta de significados. Aqui eu acho que vocês já devem perceber o contexto da competição em que ela acontece e queria de novo ouvi-los. O que chama a atenção de vocês aqui? É um torneio por equipes, né? É um torneio que os Estados Unidos, ali liderado pelo Caruana, no primeiro tabuleiro, Wesley So no segundo, Sam Shankler no terceiro, e o outro ali, o último, eu não me lembro o nome dele, mas ele é um grande mestre americano. Está jogando com a equipe. Essa rodada eu não acompanhei, mas foi agora há pouco tempo o Campeonato Mundial por Equipes de xadrez. É como se fosse uma Olimpíada entre os melhores jogadores, só que formando equipes, né? E nesse caso aí, a gente vê que
Com o tempo, com o passar do tempo, historicamente falando, as potências do xadrez elas foram perdendo, como que é o nome? O poder de ser absoluto. Por exemplo, até 30 anos atrás, a gente via o bloco da União Soviética, antiga União Soviética, comandava o xadrez mundial. Portanto, que a maioria dos campeões mundiais eram da própria União Soviética. Com a divisão na década de 80 e 90 ali dos países, a dissolução do comunismo na área lá, todos esses blocos se separaram e a gente pode ver todos esses jogadores diferentes agora em vários grupos. Por exemplo, o Caruana está jogando pelos Estados Unidos e ele é italiano. O Wesley So é filipino. Acho que o único americano, os dois últimos, o último não é americano. Eu acho que ele é canadense e mora nos Estados Unidos. O único é o Sam Shankland, que é americano. Então a gente vê que toda essa parte o leque de grandes mestres eles aumentaram em todo o mundo. O tanto que a gente pega os 30 melhores jogadores, existe vários jogadores. Primeiro, o número 1 é da Noruega. O número 2 é dos Estados Unidos, que é o Nakamura, japonês, que mora nos Estados Unidos. O terceiro é o indiano, Gukesh, e assim vai. Então, tem todos os grupos, eles estão muito mais separados agora. Não existe mais aquele bloco de 10, 15 jogadores do mesmo país. Nisso, eu devo acrescentar ao Oswaldo que devemos agradecer muito ao Bob Fischer, porque ele supervalorizou o jogador de xadrez. Antes dele era por equipes, era, vou representar meu país, patriotismo. Ele chegou, não, eu quero dinheiro, filhos da mãe. Vocês vão me valorizar. Vocês querem que eu vença? Me paguem. Isso daqui, vocês querem fazer uma guerra e tudo mais, que eu seja só patriota? Não. Eu tô colocando o meu na reta. Vocês têm que me pagar por isso, me valorizar pra caramba. Isso foi uma construção social até que ele quebrou o paradigma, que antes dele era todo mundo só pelos países e olha lá, um outro que era mais mercenário. Mas foi algo muito legal de ver essa mudança histórica também. Eu acho que a gente pode ver também essa imagem a partir de Léo Huberman, né? Que é um livro de História das Riquezas do Homem, né, professora? Por um prisma econômico, né? Por exemplo, você olha essa imagem e você pensa assim: quem produziu essa imagem? Para que produziu essa imagem? Com quais objetivos? Para quem essa imagem foi produzida? O que essa imagem quer passar para o público? Aqui, por exemplo, eu não vi nenhuma Judith Polgar, né? Há quanto tempo que nós não temos uma Judith Polgar no mundo do xadrez, entre os 10 melhores jogadores do mundo? Só Então, homem. toda essa questão também merece ser observada pelo ângulo mercadológico, né? Pelo nicho. Né? Isso aqui é muito comercial, isso aqui alguma coisa eles estão querendo vender, há uma pretensão econômica aqui também. Eu vejo outra coisa aqui, tá? Todos fizeram a mesma abertura. A coisa aqui também foi essa quebra que o nosso grande campeão americano fez aí também. Detestava isso, né? Só sobre os Estados Unidos, pessoal, uma coisa interessante. Os Estados Unidos é assim, eles montam uma equipe maravilhosa, mas nem todos eles são americanos. E muitas vezes eles compram esses membros dessas equipes. Né? Tanto é que é engraçado que não tenha nenhum um hindu, né? Alguma pessoa da Índia, né? Que faça parte dessa equipe. Mas ele é como se fosse uma verdadeira legião estrangeira, né? Aqui. Sandro, caiu a sua internet um pouco, o Oswaldo já tinha falado isso. Daí você acabou não ouvindo, mas ele tinha falado antes. Sem problemas, turma. O importante é vocês colocarem as suas perspectivas, tá? Mas excelente. Então, vejam, o Oswaldo traz para nós um pouco do contexto da competição, né, e também dos jogadores. O Laudelino complementa com uma das disputas mais caras ao campo esportivo, que é a disputa entre profissionalismo e amadorismo, né? E o Sandro conclui
falando um pouquinho para nós sobre a que serve essa imagem, né? Por quem foi tirada, com qual propósito, enfim. Todas essas são, de novo, questões sociológicas, turma, são problemas sociais que a gente pode tratar por uma lente sociológica. E para ilustrar tudo isso que vocês me falaram, eu gostaria de novo de um voluntário para ler esse trechinho do mesmo artigo, de Souza e Marques Júnior 2010. Quem se voluntaria? Eu me voluntario. Dentre esses espaços, que possuem cronologia própria e uma história estrutural relativamente autônoma da esfera econômica e política, encontra-se o campo esportivo, espaço estruturado onde há dominantes e dominados, que disputam os capitais específicos em jogo e buscam conservar a estrutura ou então transformá-la. Além disso, esse campo, como qualquer outro espaço social, desenvolve uma. Não consigo ler aqui. Doxa? Está escrito ali. Uma doxa. Doxa e um nomos, que lhe são pertinentes, ou seja, um senso comum que atribui lógica ao campo, e um conjunto de leis invariantes que regulamentam as ações dos agentes. Souza Marques Júnior, novamente, 2010, página 300. Deu uma travada ali porque eu não consegui ler o itálico ali. Foi mal. Mas estava Tranquilo, lendo tão bem. Laudelino. Adorei a sua Aí, interpretação. tranquilo. Muito bom. Bom, Laudelino fez aí brilhantemente uma leitura em relação aos aspectos do campo, né? Então, de novo, do campo esportivo, o que que é isso, né? Esse espaço aí que tem sua cronologia própria, tem sua história estrutural, onde há dominantes e dominados, né? Nessa foto, esse é um aspecto bem claro, né, turma? Olha só. Quem são os dominados nessa fotografia? Quem são aqueles que estão em função da atividade que os jogadores de elite estão fazendo? Os fotógrafos, só se for os que Os estão próprios em volta. jogadores. Os próprios jogadores, né? Agora eu Ah, tô questionando no sentido dominados em qual esportivo ou no sentido? sentido. Qual o sentido desses Ué, dominados, professor? é, Eu não sei qual Porque sentido. a qual é gente a tem algumas pergunta mesmo? variantes Porque, aqui. porque aí Os se pode dominados interpretar dos são o dois lados, público, né? né? Ah, os dominados são nós. Também tem uma coisa que, pelo amor de Deus, haja gente. Eu tô agoniado só de ver tanta gente em cima desses tabuleiros. O jogador deveria ter tipo uns 2 metros de espaço. Me dá uma agonia ver isso, tanta gente em cima, sabe? Cara, isso aí é muita pressão para o jogador, imagina. Sim, Lucas. Então, Então, aqui, mais um motivo para eles serem os dominados. Eles não estão do jeito que eles gostariam, eles são dominados pelo ambiente, digamos Pela assim, né? média, Pela pela mídia. média. Pela Mas mídia, exatamente. isso é só nos 5 primeiros minutos. Depois É, o pessoal sai. Isso é só para tirar as fotos. Faz parte da tá certo. dominação. Você vê Do que tá todo mundo ritual. abriu com o peão ali, ó, peão do rei. Certo? Outra Rei coisa no que dá iniciozinho. pra ver daquela partida mundial, que você vê aquele outro nível, que os caras estão à distância, todo mundo vendo filmado, não pode chegar ninguém perto. Ah, aquele filme do Bob Fischer contra o espaço que é muito bom. Meu Deus do céu, amo aquele filme. exato, turma. Então, essa questão, né, dos dominados e dos dominantes, ela é presente no campo através de várias facetas, né? Então, aqui pensando brevemente, a gente pode exemplificar por meio dos títulos nacionais, né? Quem são os dominados e quem são os dominantes frente aos títulos outorgados pela FIDE, né? A gente teve uma inflação dos nossos títulos nacionais até pouco tempo atrás e que causa, por exemplo, estranheza de algumas pessoas que buscam os títulos da FIDE em relação à conquista desses títulos nacionais. Ou seja, a gente pode aplicar isso para essa imagem, a gente pode aplicar isso para os outros exemplos mais para além desses daqui. Mas o que é mais importante aqui, turma, é que esse trecho exemplifica muito bem o conceito de campo, tá? Esse espaço em que há uma doxa, em que há um nomos, em que há capitais específicos, né? Entendam capitais aqui como bens, a gente vai estudar esse conceito também na aula de Pierre Bourdieu, mas é um exemplo bastante notável de como funciona o campo esportivo, essa fotografia. E já à guisa de conclusão, eu chego então na última pergunta da nossa aula, né? Então, por qual prisma, por qual abordagem, por qual perspectiva a gente vai estudar a sociologia do esporte? Aqui a gente vai escolher, turma, uma perspectiva burguesiana, ou seja,
do filósofo e sociólogo francês Pierre Bourdieu, e não a de outros pensadores como Durkheim, ou seja, a gente poderia analisar o xadrez aqui perfeitamente a partir dos fatos sociais. Também não vamos analisar por meio da perspectiva de Marx, ou seja, da detenção dos meios de produção, e também não vamos falar dos tipos ideais weberianos, ou seja, não será Weber aqui o autor mobilizado para cobrir as nossas discussões. E por que que a gente escolhe Pierre Bourdieu, né? A gente tem uma explicação bastante simples e bastante convincente, que é, se vocês olharem os principais estudos desenvolvidos na área de sociologia do esporte envolvendo o xadrez no Brasil, 90% deles são bourdieusianos, tá? E isso vocês vão entender por que melhor na aula que vem, estudando um pouquinho do autor, mas para dizer que é um autor que subsidia e que dá um prato cheio para que a gente estude o xadrez de várias perspectivas diferentes, tá? E só para deixar bastante claro, né, por que que a gente não vai estudar por meio também dos outros pensadores? Porque não dá tempo. A gente tem só 5 encontros. Eu acho que para estudar aqui também as outras perspectivas com profundidade que elas mereceriam, a gente precisaria, eu acho que pelo menos de um semestre ou de repente de um curso de um ano, o que não é o nosso caso nesse momento. E para terminar, eu trago aqui para vocês um gostinho do que será Pierre Bourdieu. Só por favor me sinalizem se o vídeo passa para vocês e com áudio, tá bem? Vamos lá. Tá passando? Vídeo ok, áudio não ouvi nada ainda. Audio no. Áudio não? Então vamos lá. Sin audio. Turma, vocês estão ouvindo? Não. O Não. vídeo está sem áudio. Não, Vídeo sem áudio, não. Tá, Sem deixa eu áudio tentar aqui. aqui tirar os fones e aí vocês me falam se melhorou. Sem áudio. sem Também áudio. não? Tá, só um minutinho então. Congeló. Congelou. Vejam se agora vai, por favor. Estão ouvindo? Perfeito, vamos lá. Eu não, mas tudo bem. O que vocês estão ouvindo aí? Eu não estou ouvindo nada. Eu Ele não sei. seria um professor universitário típico francês, intelectual francês, mas, por outro lado, a trajetória dele também é diferente dessa do intelectual típico francês. Por um lado, por sua origem social, né, camponesa, numa região periférica da França, e que subiu através do sistema escolar, né? Coisa que está começando a acontecer no Brasil, né? Se não impedirem que isso aconteça mais. A sua vida como intelectual, como professor, está marcada por alguns acontecimentos políticos importantes, apesar de ser uma obra intelectual, né? Não diretamente política, mas é influenciado pelo seu tempo. Em primeiro lugar, quer dizer, ele estudou profundamente, né, o campesinato, tanto de um país periférico como a Argélia, né, numa situação de guerra colonial, como um país europeu como a França, né? Estudou também a escola, né, num momento que ela não era tão estudada assim pela sociologia, né? E esses problemas da educação da escola, os conflitos internos às escolas, à educação, né? Ao invés de ver a educação, enfim, democrática francesa, universal, como um grande avanço, né? Em parte era, mas, por outro lado, também reproduzia
as desigualdades sociais. Então, ele foi um analista fino dessas questões. On dit un intellectuel engagé, c'est un intellectuel qui fait de la politique. C'est pas vrai du tout. C'est un intellectuel qui fait l'intellectuel, c'est un intellectuel qui intervient dans l'espace public, qui peut être l'espace politique, mais sans abandonner, sinon c'est un clown, les exigences ordinaires de son activité ordinaire de chercheur. Em 1995, tem uma greve dos ferroviários e do funcionalismo do serviço público na França, uma crise grande de uma aplicação de uma política neoliberal e de ajuste, etc. E ele se pronuncia, né, publicamente, vai numa assembleia dos ferroviários e se torna um intelectual, né, de grande apoio àquele movimento. Um pouco a contracorrente de outros intelectuais, até de esquerda, que viam aquilo como inevitável, aquela crise, aquela política, etc. E ele foi contra isso e se tornou um símbolo dessas lutas, desses movimentos sociais, na segunda metade dos anos 90 para os anos 2000. Além disso, ele foi um dos poucos intelectuais, mas que se colocou contra o capitalismo neoliberal, vendo isso não como inevitável, né, como uma modernidade inevitável, mas como uma possibilidade de lutar contra isso, de manter coisas que eram importantes e que estavam sendo destruídas, né? Determinadas tradições, determinadas, por exemplo, a autonomia do campo intelectual, a não invasão do mercado sobre os bens culturais, sobre a própria educação, sobre a escola pública, a universidade pública, etc. Né? É um exemplo, né, de como um cientista, um pesquisador rigoroso também pode se engajar em temas políticos, né, importantes, se tornar um intelectual público com base no seu conhecimento, até o seu próprio conhecimento aprofundado o leva a colocar isso publicamente, né, a apoiar movimentos que ele acha importantes num momento crítico. Bom, então olha que interessante, né? Nesse curta, a gente consegue extrair várias informações sobre Pierre Bourdieu. Das mais interessantes, e que eu quero que vocês levem para a próxima aula para a gente discutir um pouco da sua teoria, é que esse é um autor que veio de uma origem social desfavorecida, ou seja, ele contou com o sistema escolar para ascender na vida. E isso traz uma série de implicações sobre o modo como ele olha os objetos, né? Então, como o Sérgio bem apontou, né? Ele vai olhar para a escola, né? Para a escola francesa, não tanto quanto uma escola republicana democrática, mas mais como um espaço reprodutor de desigualdades sociais. E assim também a gente pode pensar o esporte e, por consequência, o xadrez. Neste sentido, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Fico à disposição aqui alguns minutinhos após a aula, caso vocês tenham dúvidas, comentários ou sugestões. E os encontro, então, na aula que vem. Muito obrigada. Obrigado, boa noite, professora. Obrigado, professora. Até mais. Valeu, professora. Obrigado, boa noite. Até semana que vem. Só a dúvida seria do link para o Classroom, que eu não consegui receber por e-mail e lá no WhatsApp não está entrando. Ele está dando assim, porque sala não encontrada. Daí eu precisava só de um link novo no WhatsApp ou de alguma forma para poder entrar no Classe e fazer o trabalho certinho. Perfeito. Laudelino, me envia uma mensagem no privado agora que eu já te envio um novo endereço, então, tá bem? Tranquilo. Valeu. Vou Valeu, saindo aqui. Bom obrigado. descanso, pessoal. Valeu. Falou, um Tchau. abraço. Abraço, pessoal. Valeu. Tchau, pessoal. Oswaldo, Sandro, todo mundo. Valeu. Até mais, tchau, tchau. Boa noite, professora. Foi um prazer. Boa noite, Sandro, igualmente.